Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento em mais uma aula de economia de mercado e gestão, onde eu trago para vocês um assunto bastante relevante, né? Que é a questão da produção dentro da economia. A gente vai falar de produção dentro da economia, pessoal. Então aqui é Cláudio Nascimento, professor doutor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês nessa aula maravilhosa de economia de mercado e economia e gestão, né? Então a gente vai falar um pouco de produção para depois entrarmos em quê? Em custos. Onde a gente vai falar um pouco sobre vamos dar uma introdução, né? O que é produção. Depois a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos, né? Depois a gente vai falar produção como um fator variável e um fixo, né? Uma análise de curto prazo. Depois a produção a longo prazo, né? Então é o que eu tenho para colocar para vocês. Então vamos lá. Então, primeiramente a gente vai dizer o que é a curva de oferta, a teoria da firma, né? Teoria da produção, onde vocês vão ter o que? Curva de oferta, teoria da firma. Então vocês vão ter a teoria da produção, ou seja, relações entre, veja só, teoria da produção, relações entre a quantidade produzida e as quantidades de insumos utilizadas, né? Então, relações entre a quantidade produzida e as quantidades de insumos utilizadas. Então, a gente vai ter a teoria dos custos de produção, né? Que inclui preço dos insumos, né? Vai incluir o preço dos insumos. Então, a gente vai falar o seguinte: dentro dessa concepção, a gente vai ter o quê? Uma definição, um conceito de produção. Então você que está em casa aí, preste atenção, né? Preste muita atenção, que a gente vai ter aí os conceitos básicos, né? Ou seja, produção. Então, o que é produção? Então você vai ficar pensando agora em casa o que é produção. A gente vai transformar, né, matéria-prima em bens finais, né? Então você tá, sua mente tá, vamos transformar a matéria-prima em bens finais, né? O processo pelo qual de transformação, né? Então, a produção é o processo pelo qual, veja só, o processo pelo qual uma firma transforma os fatores, né, de produção adquiridos em produtos ou serviços, né, para a venda no mercado, ou seja, produção, processo pelo qual uma firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para venda no mercado, ok? Então a firma vai transformar o que? Os fatores de produção adquiridos em produtos e serviços para serem vendidos no mercado, né? Então nós vamos ter insumos. Primeiramente, vocês vão ter insumos. Então quais seriam esses insumos? Aí eu tenho primeiro mão de obra, eu preciso da mão de obra, né? Isso aí é um fato, eu preciso de mão de obra para produzir, né? Eu preciso de mão de obra para produzir. Então, capital físico, outro ponto interessante, preciso de capital físico, né? Então, eu preciso de área, terra, né? Preciso de matérias-primas, né? Então, vou precisar de matéria-prima. Então, dentro desse processo de insumos, eu vou ter o quê? Processo de produção. Bens e serviços finais. Então, a gente vai transformar, eu preciso de tudo. Primeiro, mão de obra, capital físico, né? Área, terra e matérias-primas. Isso aí é fundamental. Então, mas também é importante duas eficiências para que eu possa produzir bem, né? Primeiro, a eficiência técnica e a eficiência econômica. Então, eu vou definir o seguinte: a eficiência técnica e vocês vão ter eficiência técnica, dados os diferentes processos de produção. É aquele que produzirá o que? Uma mesma quantidade de produto, porém com menor quantidade de insumo. Então eu vou, dados os diferentes processos de produção, é aquele que produzirá uma mesma quantidade de produto, porém com menor quantidade de insumo, né? Então veja só, então eu vou produzir, né, com certeza uma quantidade de produto com menor quantidade de insumo, né? A mesma quantidade de produto com menor quantidade de insumos, né? Então, evidentemente, então eu vou ter aí hoje vários exemplos, né? Então vocês têm aí
Caso das indústrias automobilísticas, né, maior eficiência, tem indústria que eu não vou citar nome, já produz 1.300 veículos dia, né? Então isso aí é uma vantagem competitiva muito grande, o nível de tecnologia está muito grande, né? Então, o cara produzir 1.300 veículos dia, então vem analisa aí o nível de eficiência produtiva. Será que com a mão de obra humana conseguiria produzir isso? Aí que tá, né? Então eu vou produzir a mesma quantidade de produto com menor quantidade de insumo. Também eu vou ter eficiência técnica, ou seja, dados diferentes processos de produção. É aquele que permite produzir uma mesma quantidade, né? A mesma quantidade de produto, porém com menor custo de produção. Então eu vou produzir uma mesma quantidade de produto, né, com menor custo de produção. Eu tenho eficiência técnica, eu vou produzir a mesma quantidade de produto com menor quantidade de insumo. E eficiência econômica, eu vou produzir a mesma quantidade de produto com menos, né, menos custo de produção. Então eu tenho essa definição de eficiência técnica e eficiência econômica, né? Então as empresas buscam redução por completo, né? Então é eficiência produtiva, né, e redução de custos, né? Fundamental essa teoria, né? Então eu vou ter a função de produção, pessoal. Tem uma função de produção. Então eu vou ter a relação técnica entre quantidade física de fatores de produção. Então eu tenho a relação técnica entre a quantidade física de fatores de produção. Então eu vou ter N, não é isso? K, M e T, né? Onde eu tenho N mão de obra, né? Tempo, mão de obra dividido pelo tempo. N igual a mão de obra dividido pelo tempo. Eu vou ter K, que é o capital físico, máquinas e equipamento, dividido pelo tempo. E eu vou ter M, matéria-prima utilizada, dividido pelo tempo. Então, dentro dessa relação, eu quero que vocês, né, prestem muita atenção e compreendam o seguinte, né? Então, eu vou ter a função de produção, que é a relação técnica entre a quantidade física de fator de produção, onde eu vou ter N, K, M e T. E a quantidade física do produto, que é Q, né? Então eu vou ter em determinado período de tempo, Q, que é igual a F, que é a função, né? Então eu vou ter aí N, K, M. N, mão de obra utilizada dividido pelo tempo. K, capital físico, máquinas e equipamento, dividido pelo tempo. E M, matéria-prima utilizada dividido pelo tempo. Então a observação da função de produção, né, a função de oferta, então vocês vão ter função de oferta, né? Então eu vou dizer que a função de oferta ela relaciona, né, a produção. A função de oferta ela relaciona a função de oferta, ela relaciona a produção com o preço dos fatores de produção. Então função oferta relaciona a produção com os preços dos fatores de produção. E a função de produção, eu tenho que relaciona a produção com as quantidades físicas dos fatores de produção. Então eu tenho função de oferta, relaciona a produção com os preços dos fatores de produção. E a função de produção, que relaciona a produção com as quantidades físicas dos fatores de produção. Beleza? Entenderam? Entenderam o que é função de oferta e função de produção? Ok. Então vejamos. Então eu tenho os fatores fixos, aí entra os fatores fixos, né? Então esses fatores fixos, né, permanecem inalterados, né? Os fatores fixos, né, permanecem inalterados quando a produção varia, né? Então veja só, fatores de produção fixos permanecem inalterados quando a produção varia. O próprio nome já diz é fixo, não sofre variação. Ele fica inalterado. Ele não é fixo, não sofre alteração. Exemplo, capital físico e as instalações da empresa. Ou seja, máquina, não é isso? Então vocês vão ter capital físico e as instalações da empresa. Então,
Aí eu vou ter fatores de produção variáveis, né? Que se altera conforme a quantidade produzida varia. Então, veja só, então eu tenho, evidentemente, mão de obra, é isso, matérias-primas utilizadas, né? Então, na realidade, dentro dessa relação das funções de produção variáveis, eu vou ter mão de obra, né? E matérias-primas utilizadas, ou seja, quanto mais eu produzir, mais insumos eu vou ter que colocar dentro do processo produtivo. Ou seja, mais mão de obra utilizar, mais tecnologia eu vou ter que utilizar para produzir mais. Exemplo, eu citei aí alguns automotivos, né, que produzem 1.300 utilitários por dia. Né? Então é uma façanha surpreendente, né? Então você vai dizer, poxa, como é que uma empresa produz 1.300 carros por dia, né? Então você vai ter dentro disso aí o curto prazo, né? Então, período no qual existe o quê? Existe pelo menos um fator de produção, né? Então, curto prazo, período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Então, no curto prazo, pelo menos um fator de produção fixo existe, né? No curto prazo. Já no longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. Olha só. Então, no curto prazo, pelo menos um é fixo. E no longo prazo, todos os fatores são variáveis. Então, olha só, todos os fatores são variáveis. Então, dentro desse raciocínio, vocês vão ter o produto total, pessoal. Então, o que é esse produto total? Que é a quantidade, não é isso? Total produzida em determinado período de tempo. É o produto total, PT, produto total, que é igual a quantidade produzida durante determinado tempo. Então, desse raciocínio, eu vou ter a produtividade média, né? Essa produtividade média, que é a relação entre o nível do produto, né? É a produtividade média, que é a relação, né, entre o nível do produto, né? O nível do produto e a quantidade do fator de produção. Então, eu vou ter o quê? Em determinado período de tempo. Então, preste atenção. Produto total é a quantidade total produzida em determinado período de tempo. PT, que é igual a K, né? Aqui. PT, que é igual a aqui. Então vocês vão ter o seguinte, essa produtividade total. Já o produto total, né? O produto total, né? Que é o PT. Produto total PT, que é igual a aqui. Quantidade. Aí vocês vão ter produtividade média, que é a relação entre o nível do produto, né, e a quantidade de fator de produção em determinado período de tempo. Então eu vou ter produtividade média. Qual é a média? Então, qual é a média? Então eu vou ter o quê? PT, produtividade produto total, PT, produto total, né, dividido por N, né? Então essa produtividade média, né? Essa produtividade média, ou seja, então vocês vão ter essa produtividade média, né? Ou seja, onde você vai ter o que? PT dividido por N, né? Que é a mão de obra, né? Então, ou seja, mão de obra. Então, essa mão de obra, né? Depois a gente vai ver o seguinte, né? Ou seja, interessante, né? É produtividade média. Então eu vou ter o produto total dividido pela mão de obra. E eu vou ter produtividade média, produto total dividido pela a questão dos insumos, né? Ou seja, aí você vai ter o capital físico, né? Produtividade, produto total dividido por K, né? Que é a questão do capital físico, né? Equipamentos, né? Equipamento, que é a produtividade média. Então, produtividade média, relação entre o nível do produto e a quantidade de fator de produção em determinado período de tempo. Beleza? Ok. Então eu tenho essa produtividade marginal, não é isso? Então eu tenho essa produtividade marginal.
Ah, professor Cláudio Nascimento, que é o marginal. Ah, pessoal, marginal é aquilo que você produz a mais, né? Produtividade marginal é a variação. Então, se eu produzo 15 e passo a produzir 18, então é 18 menos 15, dá 3. Então, o meu marginal é 3, né? Estou produzindo 3 a mais. Então, dentro dessa produtividade marginal, eu vou ter o quê? A variação, que é a variação do produto dada uma variação de uma unidade, né? É a variação do produto, dado o que? Uma variação de uma unidade na quantidade do fator de produção em determinado período de tempo. Então eu tenho a variação do produto dada uma variação, né, de uma unidade na quantidade do fator de produção em determinado período de tempo, né? Então vamos ter aí, por exemplo, se ele tem K, né, que na realidade não falamos, né, são a questão do capital físico, né, N, que é mão de obra, e vai ter PT, que é produto total, né? Então você vai ter na realidade o que isso, né? Então você vai, por exemplo, ele coloca aí K, né? Ou seja, que é a mão de obra. É isso onde você vai ter 10, né? Então você vai ter N, então você vai ter PT, então você vai ter a produtividade média, né? E você vai ter a produtividade marginal. Então o formato da curva do produto marginal, né, e produto médio, né, se dá em virtude da lei de rendimento decrescente. Ou seja, você pode começar com 3, né, depois aumentar para 5, depois cai para 4, depois diminui para 3, né? E assim sucessivamente. Ela é decrescente. Ela sobe, desce, é uma oscilação, né? Então, veja só, então vem a lei dos rendimentos, né? Vem a lei dos rendimentos decrescente. Então, ao aumentar o fator variável, né? Então, na realidade, então, a gente vai ter o seguinte, aumentar o fator variável, né? Então, sendo dada a quantidade, né? Sendo dada a quantidade de um fator fixo, a produtividade marginal do fator variável cresce até certo ponto e a partir daí decresce até tornar-se negativo. Então é só, então a lei do rendimento decrescente, ela é muito interessante, porque vocês vão ter o seguinte, então vocês vão ter dentro dessa lei de rendimento decrescente, né, então aumentar o fator variável N, sendo dada a quantidade de um fator fixo, a produtividade marginal do fator variável cresce até certo ponto e a partir daí ele decresce. Ele cresce até certo ponto, depois ele decresce, né? Até tornar-se negativo. A atividade agrícola é um exemplo disso, né? Fator fixo, área cultivada, né? Então essa observação dessa lei só é válida, pessoal, se for mantido um fator fixo. Lembrando, a curto prazo, pelo menos um fator tem que ser fixo. A longo prazo, todos os fatores vão ser variáveis, né? Então lembre-se disso. Então eu tenho um ponto interessante, né, que é a isoquanta, né? Então, algumas pessoas perguntam, professor Cláudio, o que é uma isoquanta? Né? Eu digo, isoquanta, pessoal, significa de igual quantidade, né? Pode ser definida como sendo uma linha, né, na qual todos os pontos, né, representam infinitas combinações, né, de fatores. Então, veja só, que indicam a mesma quantidade produzida. Então, novamente, vou repetir, isoquanta significa de igual quantidade, né? Significa de igual quantidade. Pode ser definida como sendo uma linha na qual, né, todos os pontos representam infinitas combinações de fatores que indicam a mesma quantidade produzida. Então, uma firma pode apresentar várias isoquantas, né, de produção. Várias isoquantas de produção, né? Então, a escolha de uma isoquanta, então a escolha de uma isoquanta
corresponde à escolha, né, que o fornecedor deseja produzir. Então, a escolha de um isoquanto, né, corresponde à escolha, né, que o fornecedor deseja produzir, né, dependendo dos custos, né, de produção e da demanda do produto. Interessante, né? Então, veja só, então é interessante. Então, a escolha do isoquanta corresponde à escolha que o fornecedor deseja produzir, dependendo dos custos de produção e da demanda pelo produto, né? Então, aí você vai ter essa definição, né? A definição, análise das vantagens, né? Análise das vantagens e desvantagens que a empresa tem, né? Ao longo prazo, né? Então, na realidade, em aumentar a sua dimensão do tamanho, né, demandando mais fator de produção. Então, eu costumo dizer que o rendimento crescente de escala, né? Rendimento crescente de escala. Então, nesse caso, então, um aumento de 10%, né? Um aumento de 10% na quantidade da mão de obra, né? Um aumento de 10% na quantidade da mão de obra, né? Um aumento de 10%, um aumento de 10% na quantidade de mão de obra ou 10% na quantidade de capital vai implicar o quê? Em um aumento de mais de 10% na produção. Então, rendimentos decrescentes de escala. Então, ocorre quando todos os fatores, pessoal, todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção, né? Então, e a produção cresce numa proporção menor. Então, é só, rendimentos decrescentes de escala. Ocorre quando todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção e a produção cresce numa proporção menor, né? Então, eu tenho rendimento constantes, né, de escala. Então, se todos os fatores de produção, né, crescerem, né, numa mesma proporção, né, a produção cresce. A produção com certeza cresce na mesma proporção. Então, nesse caso, a produtividade média dos fatores de produção são constantes. Então, entenda, a produção de rendimento de escala é economia de escala. Entenda. Aí vai ter aí o rendimento crescente de escala, o rendimento decrescente de escala e um rendimento constante de escala, né? Cabe destacar, no rendimento crescente de escala, se eu aumento em 10% a quantidade da mão de obra e 10% a quantidade de capital, implica que eu vou ter um aumento de 10% na produção. Já no rendimento decrescente, todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção. Já no rendimento constante de escala, todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção, né? Então, olha só, então, interessante, né? Então, que aí um ponto que a gente coloca, né, dentro dessa temática, né? Aí eu deixo para vocês aí algumas perguntas bastante interessantes, né? Por exemplo, a gente vai colocar, né? A gente vai colocar o seguinte, né? Aponta as diferenças. Então, poxa, a gente tem custos contábeis, oportunidade, definição de custo total, variável, custo fixo, né? Que vem a ser lei de custo crescente de produção. Quais as diferenças entre a avaliação privada e social, o formato da curva de longo prazo. Então é bastante significativo aí. Então eu espero que vocês aproveitem mesmo, porque é um dos fatores mais essenciais hoje dentro da ciência econômica. E nós temos o quê? A questão dos fatores de produção, velho. Porque tudo depende da produção. Tudo depende da produção. Então a gente fica analisando, né, o nível, esse custo, né, fixo, né, que as empresas utilizam, né, esse custo fixo, né, então esse custo que não sofre variação, esse custo variável, esse custo marginal, né, esse custo médio. Então você vai ter produção. Aí tá. Então a produção passa por tudo. Então é fundamental que possamos analisar, né? Primeiramente,
tudo envolve desembolso, né? Entendam isso. Tudo envolve desembolso, né? Então, na realidade, tudo envolve desembolso. Então, tudo envolve desembolso. Então, a gente vai ter que desembolsar, velho. Então, a gente vai ter que desembolsar, a gente vai ter que, na realidade, tem um custo, né? É fundamental, a gente vai ter um custo, né? Então, tem um custo. Então, poxa, então esse custo, ele vai ter na realidade, um incremento, porque essa produção, que a gente vai dizer, é um substantivo, ele se refere a toda atividade, né? Então a produção se refere a toda atividade, um processo, né? Que dá origem a determinado serviço, objeto. Então esse processo de produção envolve uma linha de etapas de fatores combinados, né? Claro, veja só, a gente não vai só transformar o produto, né? A gente não vai só transformar a matéria-prima em bens ou serviços. Entenda, a gente não vai só transformar a matéria-prima, em bens e serviços. Existem vários fatores, né, que vai levar a essa transformação, que passam, né, como eu falei para você, nessa divisão aí dos insumos, dos custos, né? Então passa pela essa divisão dos custos. Seria muito bom que a gente produzisse e não tivesse custo. Evidentemente a gente vai ter que ter um custo, nada é de graça, né? Então você vai dar, existe sanduíche de graça, professor? Não, claro que não, velho. Então não existe produção de, não existe, né? Não existe sanduíche de graça, né? Tudo tem um custo. Os fatores são crescentes, né? Os fatores são decrescentes. Existe na realidade essa questão dentro da economia, porque só a gente sabe, nós saímos, né, de um modelo muito interessante isso, né? Nós saímos, né, de vários modos de produção. Então a produção dentro do modo asiático, o modo de produção escravista, né? Então, mas a gente tá num outro tipo de produção, velho, porque aquela coisa, então, a produção, ela é a essência, né? Ela é a essência de tudo dentro de uma empresa, né? A produção é a essência de tudo, velho. Porque na realidade, depois que a gente vai ter o custo, né? Depois que a gente vai ter o custo, né? O custo, esse custo, né? Então esse custo, como é o custo de produção, que nós vamos ver esse custo de produção na próxima aula, e a gente espera que nós possamos, né, na realidade, ter essa ideia aí do custo, né, que vocês vão ter, né, essa questão, e eu quero que fique bastante claro ali, que vocês saibam definir produção, que é o processo de transformação da matéria-prima em bens finais. Então eu vou ter o custo fixo, aquele custo que não sofre variação. Nós vamos ter o custo variável, aquele custo que sofre variação, né? Então dentro desse raciocínio, né? Então vocês aí, nós vamos, na próxima aula, se Deus quiser, né? Nós entraremos, né, em outra temática, né? Que é a questão de custo de produção, né? Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, né? Que esse conteúdo seja de grande relevância para todos, né? E todas, né? Então, aqui é o professor Cláudio Nascimento, né? Dr. Cláudio Nascimento. Deixo para vocês aí um grande abraço, né? E saibam o seguinte, né? Saibam que estamos nos aproximando da nossa prova já, né? Então só falta mais um assunto para a gente concluir, né? Para a gente cair na nossa prova, que é custo, que é o assunto da próxima semana. Muitíssimo obrigado. Deixo um abraço fraterno para vocês e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Creio que Deus vai permitir. Beleza? Tchauzinho. Até a próxima.